bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este nosso culto. Estamos no primeiro domingo do Advento. Estamos iniciando um novo ano da igreja. A comunidade pode se sentar. Gostaria de lembrar esse nosso período tão especial, né? Temos aí cores diferentes, ornamentos diferentes na igreja. O Advento é a vinda. É um tempo que a igreja olha para o futuro, olha para o retorno final do nosso Senhor Jesus Cristo, também olha para o passado, olha para a primeira vinda de Jesus no dia do Natal, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento que se cumpriu naquela noite em Belém, e nós ressaltamos esses aspectos. Então, a vinda de Jesus no primeiro Natal, a sua vinda contínua a nós no dia a dia, na palavra e nos sacramentos, e a sua vinda futura para o julgamento dos mortos. E nós temos a coroa de Advento, essa coroa que tem um simbolismo bonito. As 4 velas vão falando, né, da nossa caminhada, nos aproximando do nascimento de Jesus. A vela do centro é a vela de Jesus Cristo, que é acesa no dia do Natal. Esta coroa, né, essa forma de círculo, nos lembra a eternidade, para o qual nós caminhamos e aguardamos que o nosso Senhor Jesus nos leve. E a vela, as velas em si, elas nos ensinam o seguinte, que para gerar luz e calor, ela vai se consumindo. Nisso representa Jesus Cristo, que se consumiu ao dar a sua vida em resgate por todos nós. Exemplo vivo de como o povo de Deus, para irradiar a luz e o calor da fé e do amor cristão, também precisa estar disposto ao sacrifício pessoal. E hoje nós acendemos, então, a primeira vela. Advento chegou, é o início do ano da igreja. A vinda de Cristo com alegria e esperança, o povo agora festeja. Acendemos hoje a primeira vela do Advento e com ela lembramos o início do mundo. Haja luz, disse Deus naquele momento, e brilhou então a luz no universo profundo. Energia da vida é a luz, essa criação divinal, fonte da vida eterna é Jesus, que Deus nos enviou no Natal. Este é o tempo santo que nós começamos a comemorar hoje. Nós vamos ouvir um louvor. Enquanto nós ouvimos este primeiro louvor, eu convido a Eliane, como presidente da comunidade, para acender a primeira vela do Advento. Busco a face do Senhor, nesta casa me conforta seu gracioso eterno amor. Quero ver o meu Jesus, dele obter consolo e luz. Dá-me espírito temente, santifica-me, Senhor, vibre, exulte todo crente ao cantar o teu louvor. O Evangelho quero ouvir, na alma tua paz sentir. Abençoa a sementeira deste pobre coração, sara natural cegueira, dá-me reta compreensão. Tudo quanto irei ouvir, fruto faz e produzir. Minha fé, Senhor, aviva, fortalece o coração. Com bondade, ó Deus, ativa meu viver em devoção. Meus anseios vou saciar ao ouvir
verdade aqui falar. Fala, ó meu Senhor bendito, o teu servo quer ouvir. Jorre a fonte do infinito, vida quero dela uir, e maná dos céus provar, que minha alma irá fartar. Em teu nome, ó Deus Pai, Criador do universo. Em teu nome, ó Deus Filho, que vieste a este mundo e deste a vida para nos salvar. Em teu nome, ó Deus Espírito Santo, ó maravilhoso Consolador, iniciamos o nosso cantar, preparamo-nos para ouvir, prostramo-nos para adorar, prontificamo-nos para testemunhar. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo continua vindo aos nossos corações. Neste culto ele vem na sua palavra, vem na Santa Ceia, e nós queremos nos preparar de forma digna para recebê-lo em nossa vida, e nós faremos assim a nossa confissão dos nossos pecados. Amado Pai, tu és justo e santo. Chegamos à tua presença sem nada mais que um coração arrependido. Te ofendemos de muitas formas e não vivemos à altura do nosso chamado como teus filhos. Não amamos as coisas do teu reino com o fervor necessário. Muitas vezes fomos vencidos por nossas fraquezas, pelas seduções do mundo e por Satanás, dando pouco valor à tua palavra e sacramentos e à tua igreja, que é o corpo de Cristo, o Salvador. Tem compaixão, ó Senhor, destes teus pobres servos que clamam a ti. Apaga as nossas culpas e restaura-nos para servir-te com um coração consagrado. Dá-nos um espírito reto e fiel, para que demos claro testemunho de ti e de tua obra de salvação por todas as pessoas. Com o teu Espírito, ajuda-nos em nossas fraquezas e dá-nos sempre teu perdão em Cristo, em nome de quem pedimos que nos perdoes e nos guardes do mal. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de vocês que com essas palavras confessaram verdadeiramente os seus pecados, estão verdadeiramente arrependidos e querem viver de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio o amor do nosso Pai e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo cada um dos seus pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo para este primeiro domingo do Advento, Salmo número 80, do versículo 1 até o versículo 7, lembrando que o Salmo, assim como as demais leituras, também estão projetadas para que os irmãos possam acompanhar. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é
e por todos sempre há de ser. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, neste momento de culto, nós te pedimos, envia-nos o teu Espírito para trabalhar silenciosamente em nossos corações e nos assegurar do amor do nosso Pai. Muitas vezes os problemas da vida desviam o nosso foco de ti, que és a única esperança. Neste novo tempo de advento, Senhor, leva-nos a nos devotarmos de todo o coração à tua vinda por meio da palavra e nos torna teus discípulos. Lembra-nos de que tu viestes desde a eternidade por nós, por meio de tua encarnação e nascimento em Belém, e com a expectativa infantil nos encha de desejo por teu retorno como juiz de todos, o nosso único Salvador. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor. Nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor, mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor, ó tu Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os teus, nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Nós vamos ouvir as leituras para este nosso culto. Primeira leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 64, do versículo 1 até o versículo 9. Isaías, capítulo 64, 1 a 9. Assim escreve o profeta: Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizesses coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu descestes dos céus e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados como uma ventania nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre dos nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, é o texto da nossa epístola para hoje. 1 Coríntios 1,
3-9. O apóstolo Paulo escreve assim: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essas são as palavras da epístola e nós vamos ouvir o texto do Santo Evangelho. Convido a comunidade a se colocar de pé. Evangelho conforme Marcos, capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 37. Marcos 13, 24 a 37, o evangelista escreve assim: Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. Essas são as palavras do Santo Evangelho e nós vamos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Preparar sua mensagem, nós ainda vamos ouvir um louvor. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando
aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Queira o bom Deus, nosso Pai Celestial, neste momento de meditação, derramar rica medida do seu Santo Espírito, para que Ele faça com que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos à sua palavra e que ali ela produza o devido fruto. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não temos crianças aqui hoje, mas alguns jovens ainda, os mais velhos, vocês ainda pensam na vida de vocês como uma grande aventura? Na infância, vocês pensavam na vida de vocês como uma grande aventura? Eu, na minha infância e adolescência, não sei, a gente tinha uma... Né, tudo era grandes acontecimentos, né? E por ter sido criado no interior, ir muito para o sítio, né? E com toda a liberdade de caçar passarinho, de correr atrás de gado no pasto, qualquer coisa que a gente fazia era uma grande aventura. Se a minha tia pedia para a gente matar uma galinha, a gente não ia lá só jogar milho e pegar a galinha, a gente fazia uma perseguição, né? A gente tinha as armas para ir atrás, era uma loucura, né? Mas a gente vai crescendo, vai envelhecendo, vai amadurecendo, e parece que a vida adulta é um tanto quanto chata, meio sem graça, e muitas vezes, né, carregada de dificuldades. Mas além dessas aventuras, né, da infância e adolescência, eu me lembro dessa época do Natal. É uma época que para mim sempre foi muito bonita, a época preferida da minha vida, né, por causa das festas, da união mais próxima da família. E eu me lembro que então começava o advento, a gente arrumava a casa, e aí já tinha um clima diferente. Meu pai uma vez comprou na feira de domingo lá uma fita cassete com os hinos clássicos do Natal tocados na harpa. E aí, geralmente à noite, né, ligava o pisca-pisca lá do Pinheirinho, colocava aqueles hinos bonitos só tocados na harpa. Tinha um clima todo especial. E a grande aventura, a grande expectativa era do Papai Noel vir. E aí a gente aguardava, né, já desde o início do advento, para que chegasse o dia 25 de manhã. A gente não ganhava o presente no dia 24 à noite, não. Era 25 de manhã embaixo da árvore de Natal. E parece que aqueles dias, aquele quase um mês, nunca mais terminava, né? Era toda uma expectativa que a gente criava. Enfim, mas, infelizmente, como eu disse, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e a vida adulta vai nos martelando um pouco. Mas será que a vida adulta tem que ser assim? Será que a Bíblia diz que nós, quando nos tornamos adultos, nós precisamos ser pessoas duras, frias, cínicas, só porque a vida, muitas vezes, é dura com a gente? Eu acredito que não. Quando nós olhamos os textos bíblicos, nós vemos como Jesus, como os apóstolos tratam da nossa relação com Deus, sempre falando de filhos amados e queridos de um Pai celeste.
e sempre no sentido de que nós podemos e devemos viver uma vida como se fosse uma grande aventura, porque nós ainda somos os filhinhos, como diz João, os filhinhos queridos do Pai Celeste. E a minha proposta hoje, então, é que nós permitamos que a nossa vida continue sendo esta grande aventura. Nessa época de advento, vivermos de novo aquela ansiedade gostosa por esperar a vinda do nosso Senhor Jesus. Quero citar o exemplo de uma conversa que eu tive há alguns anos atrás, no meu tempo de estudante do seminário ainda. Tive uma conversa com um pastor já de bastante idade, já estava se aposentando, e ele dizia assim que, com o passar do tempo, o sentimento dele com relação à sua fé, ele foi se enfraquecendo. Vocês não entenderam errado, não. É que a imagem não combina muito bem, né? Nós esperamos o contrário, principalmente vindo da boca de um pastor. A gente esperaria que ele dissesse, com o passar dos anos, com o passar do tempo, no ministério, a minha fé foi se fortalecendo. Mas não. Ele sentia que o seu sentimento de fé, o seu sentimento com relação a Deus, vinha sendo minado, vinha sendo enfraquecido. E é claro que ele dá algumas razões para isso. Ele contava a história da vida dele de forma resumida, né, que foi criado dentro de um lar maravilhoso, seus pais tementes a Deus, muito dedicados ao trabalho da igreja, todos os domingos iam nos cultos, ele participava da escola bíblica, eles tinham uma vida devocional muito ativa em casa, mas, mesmo assim, a vida acabou dando alguns golpes nele. Ainda quando pequeno, o irmão dele morreu num acidente bobo, a irmã dele foi diagnosticada com uma doença muito grave e ela teve que passar por muitas cirurgias. E ele via muita dor ao seu redor. E ele, mesmo procurando ser uma pessoa boa, procurando ser um cidadão exemplar, procurando viver de acordo com a palavra de Deus, ele muitas vezes questionava: por que Deus? Por que tanto sofrimento? E uma outra razão também que ele deu para que a sua fé fosse um pouco abalada, enfraquecida, é ele olhar o mundo ao seu redor e ver tantas pessoas, principalmente cristãos, vivendo de uma forma completamente contrária daquilo que a palavra de Deus diz. Ele, que tinha aprendido na igreja, na escola bíblica, na instrução de confirmandos, aquilo que era a vontade de Deus para a vida das pessoas, de repente ele via familiares, vizinhos, políticos, até pastores, tendo seus pecados mais vergonhosos expostos. E essas coisas iam minando, iam enfraquecendo a fé daquele pastor. Enfim, essa pode ser, ou poderia ser, a história de qualquer um de nós aqui. Quem aqui tem uma vida plena e perfeita, sem ter levado nenhum golpe duro da vida? Quem aqui não enxerga ao seu redor tantas coisas que vão contra a palavra de Deus, mesmo partindo de pessoas que dizem e que querem viver de acordo com essa palavra? Com certeza, os adultos, os mais velhos, têm levado esses golpes da vida. Os mais jovens podem estar começando a levar alguns golpes e podem ter certeza que vão levar bastante golpes. Muitas vezes as pessoas olham para a sua vida e lembram daquela musiquinha que a gente cantava lá na escolinha dominical, né? Deus é bom para mim. Muitas vezes parece que não faz tanto sentido. Muitas pessoas se questionam: será que Deus realmente é bom para mim? Enfim, aquele pastor foi contando a sua história e, quando o final da história parecia nos levar a um fim triste, de uma pessoa que dedicou sua vida a pregar a palavra de Deus e que acabou caindo da fé, o final dessa história tem uma reviravolta bastante interessante. O pastor disse: se de uma forma a minha fé foi enfraquecendo, por outro lado, ela foi ficando mais forte. Bastante contraditório, mas vamos lá. É importante nós lembrarmos que
a Bíblia traz dois grandes aspectos com relação à fé. O primeiro aspecto com relação à fé é uma fé como sentimento, como aquilo que eu sinto com relação a Deus. É algo interno, é algo subjetivo, está dentro de cada um de nós. E é assim que a maioria das pessoas do mundo entendem a fé. Por isso se prega tanto que não importa qual é a sua fé, não importa no que você acredite, desde que você tenha uma fé sincera e que não prejudique ninguém, está tudo ok. Lembra quando Jesus foi questionado qual é o mandamento mais importante? Ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Coração e alma são coisas que estão aqui dentro. Então, o primeiro aspecto da fé é o aspecto subjetivo. Aquilo que cada um sente, aquilo que cada um vive de acordo com a sua fé. Mas, obviamente, nós precisamos olhar o segundo aspecto da fé, que esse é o aspecto mais importante. E aí a pergunta é: qual é o objeto da sua fé? Este é o ponto. Qual é o objeto da sua fé? Eu já assisti procissões, né, lá em Marcelino Ramos, na cidade da Nicole, tem o santuário de Nossa Senhora da Salete. Eu já assisti momentos em que as pessoas vão lá para as missas no dia da Santa. E a demonstração de fé é uma coisa que me emocionou muito, né, a dedicação daquelas pessoas. Porém, o questionamento deve ser feito no momento daquele, em todos os momentos. Qual é o objeto da fé? Em quem nós temos depositado a nossa fé? Quem é que nós amamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma? Jesus diz, né, ame o Senhor seu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a mente, com toda a sua força. E amar a Deus significa não olhar para dentro de mim, mas olhar para fora. Olhar para este Deus, este alguém que é muito maior do que os sentimentos que eu possa ter em meu coração e chamá-los de fé. Este é o aspecto objetivo da fé. Não está aqui dentro, está lá fora. É a fé que vem a mim, não é algo que eu busco ou produzo dentro de mim. Não é algo que brota do meu coração e do meu sentimento. É o foco para a nossa vida. Esse é o mais importante. O objeto em quem nós colocamos a nossa fé e a partir de quem nós vivemos. E a Bíblia é muito clara. A única fé verdadeira e salvadora é aquela fé que olha para fora e olha para Jesus Cristo. Aquele que não nasceu dentro de mim, mas veio de fora, veio da eternidade ao meu encontro. E é isso que a palavra advento significa. A palavra advento significa vinda. É a mensagem da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até o nosso coração. Veio lá de fora, veio do céu, veio da eternidade. E não veio apenas naquele primeiro Natal no menino de Belém. Ele continua vindo nas suas palavras, nas suas promessas. Essas palavras e promessas é que criam a nossa fé. A nossa fé que se apega em Jesus, que é o foco e deve ser o foco da nossa fé verdadeira. Mas o nosso Deus é um Deus tão bondoso que Ele nos deu uma possibilidade terrível. Essa possibilidade terrível que Deus nos deu é a possibilidade de nós negarmos a Jesus. De nós não aceitarmos esta fé que vem de fora ao nosso encontro. Nós, seres humanos, temos essa possibilidade. Nós não temos a possibilidade e a força de por nós mesmos irmos ao encontro de Jesus. Mas Ele vem a nós. E essa possibilidade de nós dizermos não, isso nós temos. Mas Jesus não desiste. Ele continua vindo. Ele continua nos chamando ao arrependimento. Ele continua nos dando tempo para podermos focar a nossa vida naquilo que realmente importa. É claro que a nossa vida no dia a dia nos traz tanta confusão muitas vezes que é muito fácil nós perdermos o foco verdadeiro e mais importante da nossa vida.
o foco da sua vida hoje? Onde estão focados os seus esforços, a sua devoção, a dedicação da sua vida? O que te faz levantar todos os dias? É o trabalho? É tentar encher e fazer uma poupança bem gorda? É preocupação com a educação, com a família? O que é que te move? Qual é o foco da sua vida? Essas coisas que eu disse são coisas importantes, obviamente. Deus nos tem abençoado e nos abençoa nesses aspectos da nossa vida, mas essas coisas não podem ser a coisa mais importante, porque tudo isso passa. Porque tudo isso um dia nos será tirado, nós seremos privados, nada disso nós vamos levar para o céu. Por isso nós devemos focar naquilo que realmente importa, que é o nosso encontro com o nosso Deus todos os dias, quando Jesus vem através da sua palavra. Apesar de não ser muito velho, eu também já tomei alguns golpes dessa vida. E sempre me lembro do relato deste pastor que eu estava contando e tenho sempre tentado aprender a cada novo dia, a cada golpe que a vida me dá, cada decepção. Eu procuro não olhar para dentro, mas olhar sempre para fora. Olhar sempre para Jesus. E aquele ensinamento deixado por aquele pastor tem me ajudado bastante nesses momentos de reflexão. E ele terminou dizendo mais ou menos o seguinte, a respeito da sua experiência, pessoal. Ao passar por decepções que abalaram os meus sentimentos a respeito de Deus, foi exatamente a sua palavra a respeito de Jesus que fortaleceu a minha confiança nele como Pai Celestial. Mais e mais meu coração, alma, mente e força foram atraídos para Deus. Se por um lado, os nossos inimigos, o diabo, a vontade do mundo e a nossa própria vontade corrompida pelo pecado, tentavam levar este pastor a desanimar da sua fé, quando ele olhava para fora, olhava para a obra de Deus em Jesus Cristo, mais ele era atraído para perto de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Quando me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Porque ele olha não para dentro de si buscando forças, mas olha para Jesus Cristo e nele encontra forças para continuar lutando. Essa é a grande aventura do Advento. Jesus, que veio há muito tempo atrás, essa primeira vinda nós logo vamos comemorar, ele continua vindo na sua palavra nos sacramentos e ele também virá um dia em glória para julgar os vivos e os mortos. E nessa sua segunda vinda, ele virá como juiz, obviamente, de todas as pessoas, mas para aqueles que deixaram de olhar para dentro de si mesmos e olharam para fora, olharam para Jesus e sua obra e nele confiaram, para esse Jesus virá também como Salvador, virá como libertador, virá como aquele que trará o maravilhoso convite que nós ouvimos na semana passada: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino preparado para vocês desde a fundação dos tempos. E eu gostaria de lembrar as últimas palavras do texto do Evangelho que nós ouvimos hoje. Jesus dizendo: ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. Que esta vigília nossa, que esse nosso preparo diário, que esta ansiedade pelo nosso encontro com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, seja esta grande aventura, não só no tempo do Advento, esta grande aventura todos os dias. Que nós não percamos esta alegria do viver, olhando para Jesus, olhando para fora e vivendo ansiosos pela sua segunda vinda. Que Ele nos conceda esta graça de termos uma vida espiritualmente alegre
apesar de todos os golpes que a vida nos dá. Amém. Este grande amor do nosso Deus, que veio a nós e continua vindo a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, guarde nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Quero convidar a nova diretoria eleita dos jovens a se colocar aqui à frente. Maísa, o Júnior e a Patrícia, por favor. Caros jovens, vocês foram eleitos em reunião regular como membros da diretoria da União Juvenil desta comunidade. Maísa, presidente, Júnior, tesoureiro, e a Patrícia, secretária. Como tais, vocês têm o dever de cooperar comigo, ministro da palavra, na obra da edificação do reino de Deus entre nós. E é do dever de vocês também zelar no sentido de que nenhuma resolução da União Juvenil contrarie os estatutos desta comunidade, também não fira todos os nossos regimentos e nem os estatutos da entidade, a União Juvenil, pois esta União Juvenil é apenas um departamento dentro da nossa comunidade. Cabe a vocês também cuidar que atinge os seus objetivos, que são promover o estudo bíblico, cooperar intimamente com a juventude evangélica luterana do Brasil, ajudar o pastor na obra da missão, visitar os enfermos, os necessitados, servir a própria comunidade dentro do possível. Também cumpre a vocês, como servos de Cristo,
dirigentes da União Juvenil, demonstrar aos seus próprios familiares, bem como a toda a comunidade, o exemplo de uma vida cristã dedicada e piedosa. E agora, para que essa comunidade se certifique da espontaneidade de vocês de servir, eu pergunto a vocês na presença de Deus e dessa comunidade, vocês pretendem desempenhar fiel e diligentemente as incumbências de vossos cargos, em conformidade com a ordem de Deus e os estatutos da União Juvenil e da comunidade, na medida da capacidade que Deus concede a vocês? Se essa é a vontade de vocês, então digam sim com Deus. Havendo feito esta promessa solene, eu confio a vocês o desempenho dos cargos quais vocês foram escolhidos. Maísa, presidente, Deus te abençoe. Patrícia, secretária, Deus te abençoe. Júnior, tesoureiro, Deus te abençoe. E desejo a bênção de Deus no cumprimento de suas funções. Que o Senhor oriente, assista pelo seu Santo Espírito, também aconselhe vocês e fortaleça em todos os empreendimentos e encoraje vocês a trabalharem diligentemente e cumprirem com lealdade com as suas funções. E vocês podem estar certos de que Ele, que é fiel e justo para recompensar os que servem com retidão e fidelidade, abençoará também o trabalho de vocês e concederá a vocês nesta eternidade uma recompensa de acordo com a sua infinita generosidade. Vão conforme vocês foram chamados. Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Nós também queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer em nome desta comunidade, da União Juvenil, todos os irmãos e irmãs que no último ano serviram também, prestaram seus serviços como membros da diretoria da União Juvenil. Que o nosso Deus bondosamente recompense a cada um pelos serviços realizados para a sua glória e no interesse da igreja. Eu, há alguns anos, dei não é um certificado, mas é quase isso, entreguei para os membros da diretoria, e eu quero fazer isso de novo, para que vocês guardem a promessa que vocês fizeram hoje aqui diante do altar de Deus. No decorrer dos dias, a gente acaba se esquecendo desse compromisso. Então, que vocês tenham e possam ler e citar também este compromisso firmado diante dessa comunidade, que vocês também diante da União Juvenil. Vocês podem ir na paz de Deus e que Ele os abençoe nessa tarefa tão bonita. Nós vamos falar com Deus em oração. Ó Deus eterno, por Tua graça, estamos novamente reunidos em Teu nome para Te adorar e glorificar. Te louvamos por Tua bondade, que nos tem acompanhado por muitas gerações. Teu é o reino, o poder e a glória. Te agradecemos por dares a este mundo em trevas um facho de esperança na promessa do Messias. Graciosamente, ajuda-nos para nos alegrarmos nessa promessa e nos prepararmos para a chegada do Salvador em nossos corações. Faze-nos reconhecer a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e que só nele reside a esperança da vida eterna. Ajuda-nos a entendermos que Ele veio trazer uma paz maior e mais duradoura entre nós e a Tua divina majestade. Cristo é o Rei de um reino que não é deste mundo. Por isso concede que Ele também possa governar os nossos corações para todo sempre, a fim de que possamos continuar esperando com fidelidade a Deus, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando com gratidão a Ti para as que adiante de nós estão. Guarda-nos de todos os males e perigos que ameaçam nosso corpo e alma. Estejas conosco até a hora de partirmos para junto de Ti nos céus. Enquanto este dia não chega, ó Deus, dá-nos a coragem que provém da fé para que possamos avançar em nossas vidas com passos firmes, cientes de que tudo o que somos e temos devemos a Ti somente, pelo que Te somos imensamente gratos. Te pedimos também, Senhor, que nos conduzas com santidade de vida e amor. Abençoa a nossa vida com a paz que vem de Cristo. Abençoa também, Senhor, os aniversariantes desta última semana, dia 24, a Natália, no dia 26, o Marcelo, dia 27, a Dona Marlene Bosca, no dia 28, a Eduarda Miller, e no dia de hoje, a nossa irmã Marilene. Também, Senhor, pedimos que acompanhe-os e guie-os por Tua bondade.
também eles, confiantes em Ti, possam avançar rumo à vida eterna. Assim também, Senhor, pedimos de forma especial hoje pela família Kurrenbecker, que nesta semana perdeu a Úrsula, a mãe, e o pastor Horst, o pai. Foram duas perdas tão rápidas e repentinas, Senhor. Por isso nós te pedimos que consoles os corações de todos os enlutados. Por tua piedade, Senhor, ouve a nossa oração em nome e por amor do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Podem sentar-se. Nós vamos seguir com a distribuição, conforme temos feito nesse tempo de pandemia. Viemos aqui, temos copinho com a hóstia, copinho com vinho. A pessoa bebe, chega ali ao lado, ali, então tira a máscara, tome a sua ceia, e aí nós convidamos o próximo a vir também. Iniciamos sempre aqui pela minha esquerda, que fica um pouco mais fácil. Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor. Só peço ao Claudemir, se acabar, só volta e coloca ele de novo. Vinde, pois tudo está preparado. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor, que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso.
ao Senhor que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso do céu, seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, ó minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva o Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva o Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde. É teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva o Senhor que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso do céu, seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, ó minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Todas as vezes que nós comemos deste pão, bebemos deste cálice,
ao mundo a morte redentora do nosso Senhor Jesus. Por isso nós vamos agradecer. Ó Senhor, por tua palavra e santa ceia, experimentamos o teu amor. Concede que sejamos sempre guiados e fortalecidos pelo teu Santo Espírito, para que nós também possamos amar como Cristo nos ama, sempre firmes e vigilantes na fé, esperando a volta de Cristo e compartilhando o seu amor com todos, através de nossas palavras e ações, de nossa vida como teus filhos amados. Por Jesus, nosso amado e único Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais este nosso culto, esse período tão bonito que nós iniciamos, primeiro domingo do Advento. Nós não temos ainda o cartaz novo. Esse ano, com toda essa questão da pandemia, o cartaz ele viria sempre com o conselheiro quando participava do conselho diretor, mas esse ano foi tudo online, né? Então nós ainda não temos o novo cartaz, mas no início do culto vocês puderam ver ali a nova temática para esse ano. Não é verde, esse ano ele é mais puxado para o vermelho. Então nós aí estamos iniciando esse novo período, também com a nova temática, e, obviamente, aguardando, ansiosos para que tudo possa, no seu tempo, voltar ao normal. Nós convidamos a todos que continuem acompanhando as transmissões durante a semana. Na quarta-feira, o nosso culto, às 19h30, lembrando que este culto ele é preferencial para as pessoas acima de 60 anos, mas claro que as outras pessoas também podem participar, né? Já que nos é permitido agora crianças e os idosos também estarem juntos. Mas temos mantido os dois cultos por uma questão de limitação de espaço também, para que mais pessoas tenham oportunidade de participar. São todos muito bem-vindos. Só lembramos e insistimos para que as pessoas façam a inscrição por uma questão de preparo, principalmente da Santa Ceia, né? Que a gente deixa tudo organizado para o número de participantes que estarão aqui. Então, que Deus... diga, Claudemir. Quem quiser, eu vou até pedir depois para o Claudemir compartilhar no grupo da comunidade, né? Eles têm feito, o grupo lá não parou, está bem legal, né? Então, parou, mas voltou, não morreu, né? Deu uma pausa. Então, na segunda-feira tem esse estudo bíblico também, dirigido pelo João e pela Cleri. A princípio, é o grupo ali do Solitude, mas é aberto a todas as pessoas, por isso depois nós vamos compartilhar no grupo da comunidade, quem quiser naquele dia participar também. Aí, quem participou, o pessoal da diretoria, instrução de adultos, tem participado, né, lá no aplicativo Jitsi Meet, que é aquela reunião, né, não é uma transmissão feita para todos, é aquele grupo que está ali reunido, participando do estudo bíblico. Então, mais uma oportunidade, bom compartilhar, e todos podem, né, e assim que possível também crescer, né, vão crescendo nesses momentos. Mais algum aviso? Não? Então, essa semana eu vou mandar no grupo da comunidade pedidos para que vocês possam participar do programa de Natal também com vídeos. A ideia é que, claro, nós vamos ter aqui o nosso culto, o nosso programa presencial vai ser bem mais simples, obviamente. Vão ter algumas poesias, né? Alguém fala, vai ser um jograuzão, nós vamos dividir isso. Mas nós gostaríamos também de ter alguns vídeos, né? De novo, vou explicar lá no grupo, mas que vocês façam em casa com a família de vocês, mostrando esse clima de Advento, esse clima natalino, né? Que é bastante íntimo e é muito bonito, né? E a gente quer de alguma forma trazer isso para o nosso programa de Natal também, já que os nossos cantos na igreja ainda
não é recomendado que a gente cante, né? Então a gente vamos ter os cânticos também em vídeos, e se alguém quiser com a família cantar, também pode mandar. Depois eu mando algumas ideias lá para a gente poder enriquecer o nosso programa de Natal de alguma forma. Certo, gente? Eu cumprimento vocês na saída aqui. Nós ainda temos um louvor, e nós temos feito, nessa época de pandemia, por uma questão de cuidado, de não tocarmos em dinheiro antes de participarmos da Santa Ceia. Então, neste momento que nós encerramos com louvor, aqueles que desejarem, que estiverem preparados, podem fazer as suas ofertas, e a gente se despede da forma que dá ali na saída. Bom domingo a todos, abençoada semana, continuamos firmes aí, aguardando, ansiosos para comemorar o Natal e ansiosos pela segunda vinda de Cristo. Até mais. Partiremos com a tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação, que suas bênçãos desfrutemos.